Olá! Todo mundo cuida bem do cabelo, das unhas, da roupa, mas você tem cuidado bem dos seus olhos? O Saúde em Dias de hoje trata desse assunto e está imperdível. Assista uma entrevista com o oftalmologista Leonardo Rabelo. Estivemos em sua clínica para saber mais sobre os cuidados que devemos ter com os olhos. Você se conhece bem? Hoje você vai descobrir 5 coisas sobre você que nem você sabia. E a nossa equipe fez uma visita ao Instituto dos Cegos de Campina Grande. Quais os cuidados que devemos ter com os olhos? A visão é um dos nossos sentidos e muitas vezes esquecemos de dar a devida atenção. Por isso, eu fui no consultório do oftalmologista Leonardo Rabelo e falamos sobre esse tema. Assista! Bom dia, nós estamos aqui no consultório do Dr. Leonardo Rabelo, que é oftalmologista, e ele vai falar conosco um pouquinho sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa visão. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia. Primeiramente, quais são os principais cuidados que devemos ter com a nossa visão? Eu acho que primeiro a gente teria que procurar um oftalmologista e fazer um exame de rotina, uma vez que tem muitas doenças que não apresentam sintomas precoces, então só podem ser diagnosticadas após um exame. E quando tem uma idade adequada para visitar a primeira vez o oftalmologista? Não, o ideal é, ao nascimento, já ser feito um teste, chama teste do olhinho, que é para avaliar o reflexo vermelho do olho. Então deve ser feito logo após o nascimento, é preconizado ser feito até mesmo na maternidade, fazer esse exame. E depois disso, fazer um exame frequente. Então assim, crianças ao nascer e antes dos 2 anos é recomendado também fazer uma avaliação. O ideal é que vá ao oftalmologista uma vez por ano? O ideal é que vá uma vez por ano. Quais são as principais causas de cegueira? A principal causa de cegueira é a catarata. Então, a principal causa de cegueira é a catarata no Brasil e no mundo, tá certo? Mas é uma causa reversível, então é uma causa que pode ser tratada e a visão é restabelecida. A segunda causa de cegueira é o glaucoma. E é uma causa irreversível. A principal causa de cegueira irreversível é o glaucoma. É comum as pessoas dizerem, não, meu grau é para perto, meu grau é para longe. Como a gente identifica essa característica com a doença? Geralmente, grau para perto só existe em pessoas com mais de 40 anos. Então, nós temos um músculo que acomoda para a gente ver de perto. Então, antes dos 40 anos, todo mundo consegue ver de perto porque esse músculo tem força suficiente para acomodar e você ver de perto. Após os 40, esse músculo começa a perder força. Então, geralmente, óculos para perto só após os 40 anos. E quanto à automedicação? É comum a gente encontrar também pessoas comprando colírio nas farmácias e se automedicando. Quais são as dicas ou quais são os cuidados que nós devemos ter com essas atitudes? Os colírios devem ser usados com a prescrição médica. Então, assim, existe uma causa importante de cegueira, principalmente em jovens, que é associada ao uso de colírio de corticoide. Então você tem uma irritação no olho e fica usando corticoide e mais ou menos 1/3 da população tem uma predisposição a aumentar a pressão do olho após o uso de corticoide. Então isso pode induzir um glaucoma e é irreversível. Então se você perde a visão, não tem como reverter esse problema. Então o ideal é usar um colírio com a prescrição médica, tá certo? E todos os colírios, é um medicamento, então tem os efeitos benéficos, mas também tem efeitos colaterais. Muito obrigada, doutor Leonardo. Eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou as dicas e principalmente saber os cuidados que nós devemos ter com a nossa visão. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria aproveitar e deixar os parabéns para os óticos, que são um parceiro nosso, e comemorar agora dia 13 de dezembro a data deles. No próximo bloco, 5 coisas sobre você que nem você sabia. Voltamos já. Conheça o Salão de Lea Honorato e encontre as tendências da nova estação. Entregue-se aos cuidados de Lea Honorato e sua equipe e desfrute do que existe de mais moderno em lançamentos exclusivos para a nova estação. Uma estrutura para as mulheres com salas e ambientes únicos e um espaço exclusivo para homens. Salão de Lea Honorato. A moda está na sua cabeça. Avenida Almirante Barroso, Cruzeiro. Fone 33310761. Chegou o verão, hoje é dia. Viva a estação da alegria, tem uma nova onda no ar.
saúde, cuidado e bem-estar. Chegou o verão. Sorria. Passando na farmácia Dias. Sorria. Passando na farmácia Dias. Cuide da sua saúde, é o Top Verão que chegou. Top Verão Farmácia Dias. Mais saúde para você viver a estação mais quente do ano. 13 de dezembro é o Dia Nacional dos Cegos. Nossa equipe visitou o Instituto dos Cegos para saber mais sobre o trabalho dessa instituição. Com 60 anos de história, o Instituto dos Cegos de Campina Grande já foi responsável pela escolarização e inclusão no mercado formal e informal de trabalho de centenas de pessoas com deficiência visual da cidade e de outros municípios do estado e até de outros estados. O dia 13 de dezembro é uma data propícia para a reflexão das nossas conquistas, mas também dos nossos desafios. Enfim, é um instante em que a pessoa cega ou de baixa visão reserva para a discussão de sua problemática. Atualmente, atende cerca de 190 pessoas que aprendem a ler e escrever em braille, informática, esportes adaptados como judô, futsal, goalball e natação, além de música e supletivos de primeiro e segundo grau. O sistema Braille é um grande legado, foi criado por Louis Braille e que teve, por ser um deficiente visual, necessidade de criar um sistema de escrita onde há a pontuação, onde há as letras, os números e tudo que é necessário para se escrever um bom e excelente texto. E aí nós escrevemos da direita para a esquerda e lemos da esquerda para a direita. Como é uma instituição sem fins lucrativos, vive de doação e é onde você pode fazer a sua parte. Você pode doar seu tempo ensinando algo ou ajudando nos serviços do Instituto. Ou você pode ser um sócio mantenedor a partir de R$ 5,00 por mês. Ligue 3322-1314 e se informe como ajudar. Se você, por alguma razão, perdeu a visão ou está com baixa visão, procure o Instituto dos Cegos. Aqui você tem sociabilidade, esporte, lazer, educação, enfim, tudo aquilo que você precisa como pessoa cega ou de baixa visão, a instituição está para te oferecer, gratuitamente. O ser humano é muito mais complexo do que pensamos ser. O Saúde em Dias pesquisou e descobriu 5 coisas sobre o seu corpo que nem você sabia. Seu estômago é mais inteligente do que você pensa e tem mais neurônios do que muitos animais têm no cérebro. Ele é capaz de pensar por si próprio, o que significa que você pode digerir os alimentos sem ter que pensar sobre isso. Você é tão peludo quanto um chimpanzé. Claro que esta afirmação pode parecer falsa logo que você se olha no espelho, a menos que você tenha hipertricose. Assim como os chimpanzés, que têm pelos por todo o corpo, o nosso é mais fino e curto do que os nossos primos peludos. Essa é uma boa notícia. Você é mais jovem do que se vê. A maior parte dos tecidos do seu corpo está em constante renovação. Acredita-se que a idade média de todas as células do corpo de um adulto podem ter apenas de 7 a 10 anos. Você tem listas assim como muitos outros mamíferos. Os gatos podem ter listras muito claras, ou manchas. Os seres humanos não são diferentes. Simplesmente nossas listas são geralmente invisíveis. Você não pode fazer cócegas em você mesmo, a menos que você tenha esquizofrenia. Cócegas foi pensada para ser parte fundamental do vínculo humano, especialmente entre as crianças e seus pais. Mesmo quando crescem, a maioria das pessoas nunca superam a contração nervosa e o riso que vem quando são tocadas em certas partes. Que tal você sugerir temas para o nosso programa ou mandar recados que podem ser exibidos aqui? Acesse farmaciadias.com.br ou youtube.com/Saúde em Dias. Você também pode mandar um e-mail, tvsaudeemdias@gmail.com. O fim de semana está só começando e nada melhor do que começar bem informado. O Saúde em Dias de hoje está chegando ao fim, mas no próximo sábado temos um encontro marcado. Tchau!